Lá, boa noite para Francine, Laura, Marina, André. Mentira, não mentira. Eu ia falar para Francine não tem boa noite porque ela não está presente. E para o nosso excelentíssimo Roger, que fez aniversário ontem, e eu não dei parabéns, que é aquela coisa. Vou dar parabéns daqui a pouco. Vou dar parabéns daqui a pouco. E esse daqui a pouco virou meia-noite e não chegou. Então, Roger, te desejo um feliz aniversário, muitos anos de vida, muitas felicidades e muitas celebrações para você. Que a sua vida seja repleta de alegrias, de concretizações dos seus sonhos. Muita programação para você, muita Olimpíada de Matemática para você, muitas medalhas, muito cursinho PES para você agora. O que mais? Muitos jogos. Eu não sei que jogos que você joga, mas eu sei que você joga. Então, muitos jogos. E é isso, muitas felicidades, tá? É minha aula, né? Não tô aqui de doida. Eu espero que seja minha aula. Acho que é minha aula, sim. Se não é, agora vai ser. Tá? O que mais? Como que vocês estão? Conseguiram fazer a nossa lista? Acharam difícil? Bem fácil, né? Vamos combinar que é bem fácil. Bem tranquilinha. Me digam, meninas. O Gabriel estava até há pouco tempo online. Aí. Quem mais que estava aí por aí? Show de bola, Laura. Facinha, né? Atolou na neve. Vocês foram ver neve? Ah, vocês não moram na neve, né? Bem chato. Sim, bem tranquilo. Então tá, vamos fazer juntos então. Hoje eu posso tentar fazer aquela enquete, né, Roger? Me manda aquela fotinho como que faz a enquete, por favor. Daqui. Eu acho que é mais fácil. Do que eu perguntar, né? Vocês marcam a alternativa. Tentar um negócio mais interativo, né? Porque as pessoas cobram a gente. Eu e o Ruth podemos fazer, só passar os dados. Mas é aí que eu falo que são assistentes muito, nossa. Não sei o que seria de mim sem Roger e Ruth. Show de bola, garotos. Amo vocês. Então tá, vamos começar a compartilhar a minha tela. Compartilhar a minha tela. Ao vivo. Vocês estão se vendo, agora vocês vão ver a nossa lista. Então, se vocês não estiverem vendo a lista, é aquele esquema, meninos. Vocês me avisem por áudio, tá? Porque até eu vir e olhar aí, demora. Então, essa listinha aqui, a gente falou de titulação. A gente já tinha falado um pouco antes, né, sobre esse assunto. Só que era junto com outras coisas, né? Mas titulação é praticamente o mesmo conceito de misturas. Só que a gente quer determinar a quantidade de matéria em específico, né? Que tá nessa solução. Certo? Bem tranquilinho, esse daqui tem esse exemplo aqui. Vocês podem olhar como que eles fazem. Já era pra gente estar vendo a lista? Era, não tão? Eu não tô vendo, pelo menos. Ah, então tem alguma coisa errada. Trocar janela. Ah, agora sim, né? Show de bola.
É a primeira vez que eu ouço a voz de alguém que eu não sei quem é e eu estou emocionada. Que não é o Roger que está se passando por vários alunos para fazer com que o cursinho funcione. Isso me deixa bem feliz. Obrigada. Então, essa daqui é a lista. Olha que eu não duvido, eu não duvido. Tá, mas aqui, ó. Obrigada, tá, por avisar. Exemplo. Exemplo tá lá. Mas essa titulação, ela dificilmente cai no Enem, tá? Porque o Enem é mais conceito, isso daqui é um pouquinho mais complexo, assim, né? Você precisa fazer cálculos. Então, aqui provavelmente vai cair no Enem. E até vestibular particular, assim, não é muito comum cair, não, tá? Então, o que eu falei? É UFSC, cai na UFSC, não no Enem. E vestibular particular também eu acho que é difícil cair, tá? É bem específico. Mas ali vocês conseguem fazer um exemplinho ali. Mas o que é mais importante são essas propriedades coligativas, tá? Elas são um pouquinho confusas, mas se vocês entenderem a motivação, fica bem mais fácil, né? Vocês entenderem tudo. Daí vocês vão ter que só decorar pelo nome, assim, do que se trata, mas eu acho que são 4, então vai ficar mais fácil, certo? Então, vamos passar só aqui rapidinho. Essas propriedades coligativas, basicamente, são classificações que se dá quando em relação à comparação de uma substância pura e essa substância misturada com esse soluto não volátil. Normalmente é sal ou açúcar. Açúcar são esses dois normalmente que se é comparado, certo? Então, essa tonoscopia, a tonometria, é essa comparação entre o líquido que é puro e a mistura, né, a sua solução dessa substância pura com esse conteúdo não volátil, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, quando preparamos uma mistura de água e açúcar, por exemplo, as moléculas de açúcar dissolvem-se porque são polares com as moléculas de água, né? Esse dissolve-se quer dizer que elas misturam. As moléculas de açúcar, elas acabam se ligando com as moléculas de água, certo? E acabam se dissolvendo. Então, como elas interagem por essa força intermolecular quer dizer que são entre duas moléculas diferentes, né? Que é uma força mais fraca do que a força intramolecular, que é a ligação entre hidrogênio e oxigênio, que formam a molécula de água. Essa força intermolecular é mais fraca do que essa, mas ainda assim é uma força de interação, tá? O que dificulta que as moléculas de água da superfície do líquido passem para o estado de vapor e escapem do solvente. Porque por que dificulta que essas moléculas de água da superfície passem para o estado de vapor? Porque talvez eu vá falar uma coisa bem óbvia, né? Mas assim, para não ficar com peso na consciência, né? As moléculas de água, tratando só de água, elas passam para o ponto de ebulição quando ocorre o desprendimento das ligações intermoleculares entre as águas, entre as moléculas de água, moléculas de H2O, certo? Então a água ela está líquida, ela está com essa força intermolecular com várias moléculas de água, tá? E quando você adiciona uma outra molécula, que no caso é um soluto não volátil, você tem outras moléculas diferentes das moléculas de água, e essa força de interação é de uma intensidade diferente da força de interação de molécula de água com molécula de água e molécula de açúcar com água. Então você precisa fornecer calor suficiente para que ocorra esse desprendimento, certo? E daí, quando ocorrendo esse desprendimento, a água ela vai passar para o estado de vapor. Então, essa dificuldade quer dizer que você vai precisar fornecer mais energia para que ocorra esse desprendimento e para que essa força intermolecular seja quebrada,
certo? Então, basicamente é por isso, tá? Então, se a água, a pressão 1 atm, a nível do mar, ela entra em ebulição a 100 graus Celsius, ela vai entrar em ebulição a uma temperatura maior, certo? E o que é essa pressão de vapor? É bem importante esse conceito aqui, tá? Essa pressão de vapor, eu vou compartilhar outra janela aqui. Trocar janela. Essa aqui. Tá. Vocês estão vendo ali? Essa pressão de vapor. Vocês estão vendo uma figura? Então, né? Uma figurazinha. Então, eu tô vendo ali. Essa pressão de vapor é aqui, ó. Tem essas bolinhas que estão aparecendo aqui em cima. Elas são moléculas de vapor de água, certo? A azulzinha é de água e a sem pintadinha é de ar. No caso, é nitrogênio e oxigênio, certo? Daí, aqui tá 20 graus Celsius, aqui é água líquida. A 50 graus Celsius, a água aqui é líquida, só que vocês podem perceber que de 20 para 50 aumentou a quantidade de moléculas de água aqui em cima, né? Isso quer dizer o quê? Que mais moléculas de água foram para o estado de vapor. E a mesma coisa a 100 graus Celsius. Então, conforme você aumenta a temperatura, você fornece calor, mais moléculas de vapor de água vão se formando aqui em cima dessa superfície líquida, certo? E a pressão de vapor é justamente essa pressão, essa força que essas moléculas de vapor exercem sobre o líquido, certo? Então aqui, ó, tá 18 mililitros de mercúrio, 90 mililitros de mercúrio, 760. Então, isso daqui é a pressão que o vapor exerce sobre o líquido a 100 graus Celsius, certo? Então é isso. Voltando lá, eu preciso voltar aqui. Como que eu faço? Como que eu faço para não precisar? Telas. Ah, moleque. Pronto, vocês estão vendo a lista, né? Então, sim, né? Essa diminuição da pressão de vapor quer dizer o quê? Que você diminui a quantidade de moléculas que estão acima do líquido. Quer dizer que se você diminui a quantidade de moléculas que estão em cima do líquido, quer dizer que menos moléculas de água foram para o estado de vapor. E é isso que acontece. E por que menos moléculas de água foram para o estado de vapor? Justamente por essa força intermolecular entre o açúcar e a água não ter sido quebrada ainda, né? Ela vai ser quebrada conforme você aumenta a temperatura. Ficou claro, gente? Porque isso é muito importante. Isso, se vocês não tiverem isso claro, esse conceito de pressão de vapor, qual que é essa relação da diminuição da pressão de vapor com essa força intermolecular e com a alteração da temperatura, vai ser bem difícil, certo? E só decorar, às vezes, a gente não consegue decorar muito bem, né? Então, eu posso explicar isso muitas vezes, tá? É só vocês pedirem, se não ficou claro. Depois, ali embaixo, a gente vai fazer exercício, talvez fique mais claro. Mas, se vocês não querem que eu repita desde o início, eu repito, tá bom? Tá bom? Seguindo, ebulioscopia ou ebuliometria. É o aumento do ponto de ebulição de um líquido quando adicionamos um soluto não volátil a ele. Esse ponto de ebulição é a temperatura de ebulição do líquido. Então, se a água é pura, ela entra em ebulição a 100 graus Celsius. Com adicionado um soluto não volátil a ela vai aumentar essa temperatura de ebulição. Então, ela vai aumentar esse ponto de ebulição. Então tá, por exemplo, como a imagem no início desse artigo mostra, quando temos água fervendo, ou seja, que já atingiu seu ponto de ebulição, 100 graus Celsius é o nível do mar,
e adicionamos açúcar, a água para de ferver na hora, ou seja, a temperatura de ebulição aumenta. Isso acontece, ela para de ferver na hora, quer dizer que ela parou de entrar em ebulição, né? E essa temperatura de ebulição aumentou, quer dizer que ela vai entrar em ebulição sim, só com uma temperatura maior. Isso acontece pelo mesmo motivo mencionado pelo efeito tonoscópio, isto é, a interação entre as moléculas solvente e dissoluto dificulta que a molécula passe para o estado de vapor, que é essa força intermolecular entre a molécula de água e a de açúcar. Por isso é necessário adicionar mais energia, em forma de calor, para que a solução entre em ebulição. Ok? Então é a mesma coisa que a gente estava falando lá, só que com outro nome. Crioscopia ou cronometria. É a diminuição do ponto de congelamento de um líquido quando o soluto não volátil é adicionado a ele. Diminuição do ponto de congelamento quer dizer que ele vai entrar em... ele vai fundir, né? É uma temperatura inferior a 0 graus Celsius no caso da água. Uma temperatura inferior a 0 é negativo, certo? Então, se a água entra em fusão, no estado de sólido a 0 graus Celsius, ela vai entrar no estado sólido a uma temperatura menor que essa, menos alguma coisa. Por exemplo, em lugares frios, as águas dos mares ficam uma camada de gelo somente na superfície, porque ela é formada somente por água. Já a parte líquida que fica embaixo do gelo não se congela. Ela não se congela, então ela está no estado líquido. Para ela se congelar, ela precisa ficar numa temperatura menor do que 0, certo? Só que ela é formada uma camada acima dessa água líquida que está misturada com sais minerais, certo? E o gelo dificulta essa troca térmica e dificulta com que esse líquido embaixo desse gelo entre também no estado sólido. Certo? Por isso que os peixinhos não morrem. Muito bom, né? Osmoscopia. O efeito da osmose ocorre quando colocamos um solvente puro em uma solução, ou duas soluções com concentrações diferentes, separadas por uma membrana semipermeável. E ocorre a passagem de solvente pela membrana no sentido do solvente para a solução. Então, é o solvente que fica trocando de uma solução para outra, atravessando essa membrana semipermeável. Ou da solução menos concentrada para a mais concentrada. Por exemplo, se colocarmos a ameixa seca em água, com o tempo notaremos que as ameixas incharão. Isso ocorre porque a pele da ameixa seca funciona como uma membrana semipermeável, somente a água passa por ela e vai para o interior da ameixa. Entenderam? Mesma coisa quando colocamos sal na salada, né? A salada ela perde líquido, ela fica sequinha. É isso aí, efeito das mãos. Tá bom? Osmoscopia também é bem comum, tá? Mas que aí vocês aprendem biologia com a prof. Amanda ou com o prof. Aleph. Aleph. Vai ficar no projeto, menino. Espero que sim. Então tá. Dúvidas? Obrigada. Eu ganhei pizza, gente. Daqui a pouco eu vou comer pizza. Então tá, vamos fazer um exercício. Assinale as proposições corretas. São 7h25, né? Eu vou dar para vocês 3 minutos para vocês resolverem essa questão para mim e colocar ali a resposta no nosso chat. No nosso chat. Por favor, tá? Leiam com carinho e me digam qual é a resposta correta. É da UFSC. A questão é da UFSC. Aguardo. Tá bom? Então, 28 a gente fala.
Então tá. Me falaram que... Cadê a minha colinha? Me falaram que... Como que eu tenho como ver? Tem todo mundo. Aí aqui eu vou ter. Uhum. Tá bom. Tá, me falaram que a 1 estava certa, a 16 estava certa e a D, né, 8 estava certa. Esse B1, ninguém marcou e ninguém marcou. Tá, colocaram 8, 16 e 1, certo. Então tá, vamos resolver ela. A água do mar ferve a uma temperatura mais baixa que a água pura, a uma mesma altitude em relação ao nível do mar. A água do mar congela a uma temperatura mais baixa que a água pura. Ou, não tem esse ou, tá? A uma mesma altitude em relação ao nível do mar. Uma solução aquosa de sacarose ferve a uma temperatura mais alta que a água pura a uma mesma altitude em relação ao nível do mar. Uma solução aquosa de sacarose congela a uma temperatura mais alta que a água pura a uma mesma altitude em relação ao nível do mar. Entre a água e o álcool apresenta a maior pressão de vapor, que é mais volátil que a água. A adição de soluto não volátil provocará um aumento da pressão de vapor do solvente. Tá, aí é uma boa, porque assim, tem umas alternativas que se contradizem, né? Então, 1 e 2 não poderiam ser as duas, né? Ou é 1 ou é 2. 4, 8, tá? E a 32, ou você marca 16, ou você marca 32. As duas ao mesmo tempo também não dá. Então aí você já consegue, tipo, eu sei que essa está certa, então obviamente a outra vai estar errada. Então aí você já consegue eliminar algumas alternativas. Mas a primeira ali, a água do mar ferve a uma temperatura mais baixa que a água pura, a uma mesma altitude em relação ao nível do mar. A água do mar, ela tem sais dissolvidos, né? É como se a gente adicionasse sal nessa água pura. Ele está falando que ela ferve a uma temperatura mais baixa. Então, se a água pura ela ferve a 100 graus, a água do mar vai ferver a 98, 90, certo? É isso que ele está falando ali. Só que a gente descobriu aqui, ebuloscopia ou ebuliometria. É o aumento do ponto de ebulição. Aumento do ponto de ebulição quer dizer que você aumenta a temperatura de ebulição quando adicionamos um soluto não volátil a ele. E sal, a gente viu que se caracteriza como um soluto não volátil, certo? Então, essa alternativa 1 não está correta. Ok? A água do mar congela a uma temperatura mais baixa que a água pura, ou a uma mesma altitude em relação ao nível do mar. Isso aqui é crioscopia. É a diminuição do ponto de congelamento de um líquido, quando um soluto não volátil é adicionado a ele. Correto, né? A diminuição do ponto de congelamento. Se a água pura congela 0 graus Celsius, quando é adicionado um soluto não volátil a ela, ela vai congelar a menos 1 grau Celsius, menos 2. E aqui está falando, a água do mar congela a uma temperatura mais baixa que a água pura, a uma mesma altitude em relação ao nível do mar. Está correto. Uma solução aquosa de sacarose a uma temperatura mais alta que a água pura, a uma mesma altitude em relação ao nível do mar. Então, se a 1 está errada, a 4 tem que estar correta, né? Porque uma anula a outra.
Uma solução aquosa de sacarose congela a uma temperatura mais alta que a água pura a uma mesma altitude em relação ao nível do mar. Se a 2 está certa, a 8 não pode estar certa. Porque a gente viu ali em cima que diminui o ponto de congelamento e diminui a temperatura de congelamento quando é adicionar um soluto não volátil à água, a um líquido em geral. Então, a 8 está errada. Entre a água e o álcool apresenta maior pressão de vapor. Uma maior pressão de vapor quer dizer que vai ter mais álcool no estado de vapor acima daquele líquido, acima daquela superfície do líquido. Se tem uma maior pressão de vapor, mais moléculas no estado de vapor, é porque mais moléculas se transformaram em vapor, mudaram de estado. E a volatilidade é justamente essa capacidade do líquido em trocar de líquido para vapor, certo? Então, sim, mas isso está correto. A adição de soluto não volátil provocará um aumento da pressão de vapor no solvente. Ocorrerá uma diminuição na pressão de vapor do solvente, né? Porque diminuindo a pressão de vapor, você aumenta a temperatura de vapor, que é o que a gente discutiu aqui. Diminuição da pressão de vapor ao adicionar um soluto não volátil. Ok, então a correta é 2, 4 e 16. Tá bom? Dúvidas? Any questions? Então tá, prosseguiremos. Agora eu vou dar 3 minutinhos para as minhas queridas resolverem a 2. UFPEL, Universidade Federal de Pelotas. Pelotas. Vocês têm até 38 para resolver. 38. Meninos, por favor, façam enquete. Agradecido. Questão 2. Todo mundo já respondeu, né? Então, podemos prosseguir. O gráfico abaixo representa a pressão de vapor, eixo das ordenadas, que é o eixo Y. E em ATM, em função da temperatura, eixo das abscissas, eixo X. Em graus Celsius, temperatura. Das 3 amostras, 1, 2, 3. Se uma dessas amostras for de água pura e as outras duas de água salgada, podemos afirmar que A amostra 1 é a amostra de água salgada. Então, vai, precisa determinar o primeiro lugar. Então, aqui é a pressão, né, 1 atm, nível do mar. Aqui é a temperatura 1, 2, 3. Temperatura 1 é menor que a 2, que é menor que a 3. Então, quer dizer que
essa solução 1, ela entrou no estado de ebulição a uma temperatura, essa amostra 1 entrou no estado de vapor a uma temperatura menor do que a solução 2, que entrou a uma temperatura menor que a solução 3. Ok. A amostra 1 é a amostra de água salgada. Se ele está supondo que existe água pura entre essas 3 amostras, a amostra 1 ser de água salgada não é possível. Por quê? Porque a água pura ela vai ter a menor temperatura de ebulição dentre essas 3. Então não é correta essa alternativa, justamente porque ele diz que tem água pura no meio delas, certo? Então a gente já pode supor, já pode afirmar que a água pura é a amostra de número 1. A amostra 1 é a mais volátil. Está correta. A mais volátil quer dizer que entra a uma temperatura de ebulição menor. Tem uma temperatura de ebulição menor. E a gente sabe que a água pura tem uma temperatura de ebulição menor em comparação com a água misturada com sal, com açúcar. Então a B está correta. A amostra 2 é mais concentrada que a amostra 3. Não, se a gente for tá falando de água, uma maior concentração quer dizer mais sal misturado com água, quer dizer que existe mais moléculas de sais ligadas com a água. Então quer dizer que você tem que quebrar mais forças intermoleculares. Então também não está correto. A amostra 1 é menos volátil. Se a B é correta, a D não pode ser. Né? Na temperatura 3, de 1 atm, a amostra 2 ainda não entra em ação. Tá errado, hein? Porque ali a gente está comparando todas a mesma pressão. E também eu acho que a gente não tem informação suficiente para afirmar isso. Tá bom? Então todo mundo acertou, né? Show de bola. Parabéns, meninas. 3. Vou ler só para poder baixar aqui, tá? Verifica-se experimentalmente que a pressão de vapor de um líquido aumenta com a elevação da temperatura e que, na temperatura de ebulição, seu valor é máximo. A 100 graus Celsius, a pressão máxima de vapor da água pura é de 1 atm. E nessa temperatura, a água pura entra em ebulição, conforme ilustrado a seguir. Por favor, me respondam. 3 minutinhos, tá bom? Agradecido.
Então tá. Foi, né? Numa cidade cuja altitude é superior à do nível do mar, a temperatura de ebulição da água pura é menor que 100 graus Celsius, porque a pressão atmosférica é menor. Sim. Maior que 100 graus Celsius, porque a pressão atmosférica é menor. Não, a pressão atmosférica é menor a uma maior altitude, né? Então a gente já elimina a 4 a 8 de 16, né? Porque a fórmula da água não se altera, não tem nada a ver. Não é que a fórmula da água se altera, né? É que a pressão de vapor se altera. Então a gente fica entre 1 e 2. Ou entre 4 e 8, né? Mas, galera, a gente tem aqui, espero que vocês estejam vendo. Aqui tem um gráficozinho que mostra a variação da pressão atmosférica pela altitude. Então, aqui a gente tem o Monte Everest, que está a 8 quilômetros do nível do mar, e aqui a gente tem o nível do mar, certo? Então, a gente estava trabalhando com essas questões aqui, nesse ponto aqui, o nível do mar, com essa pressão atmosférica, certo? E que a gente conseguiu perceber aqui que quanto mais você aumenta a altitude em relação ao nível do mar, menor é a pressão atmosférica sobre aquele ponto. Por que isso? Porque aqui a gente tem esse bloco de ar, supostamente, esse bloco de ar sobre esse ponto, certo? Esse bloco de ar sobre esse ponto. A nível do mar, a gente, além de ter esse bloco de ar que está acima do ponto, em cima do Everest, a gente tem mais esse bloco de ar abaixo dele. Então, por lógica, só somando ali, você tem mais ar fazendo pressão sobre o ponto que está a nível do mar do que aquele que está acima do nível do mar. Por isso, certo? Então quer dizer que você tem menos resistência do ar para entrar, para as moléculas entrarem no estado de vapor. Ok? Então a pressão atmosférica ela diminui com o aumento da temperatura. Certo? Voltando para lá. Menor que 100 atm, que 100 graus Celsius. Porque a pressão atmosférica é menor. Tá? A gente descobriu que a pressão atmosférica é menor. Tá? Se a pressão atmosférica é menor, quer dizer que você tem menos resistência do ar, do bloco de ar que está acima do líquido para entrar em ebulição. Se você tem menos resistência, quer dizer que você precisa fornecer menos energia, menos calor para aquele líquido entrar em ebulição. Então quer dizer que ele vai entrar em ebulição a uma temperatura menor que 100 graus Celsius. Ok? Então todo mundo acertou. Letra A, número 1, alternativa correta. Ok? Então podemos fazer assim. Por favor, assim. 3 minutinhos. 3 minutinhos para você.
Fizeram? Então tá, vamos lá. Foi observado que o cozimento de meio quilo de batata em 1 litro de água é mais rápido se adicionarmos 200 gramas de sal à água de cozimento. Considere as seguintes possíveis explicações para o fato. A adição de sal provoca um aumento da temperatura de ebulição da água? Sim, provoca, né? A gente viu lá em cima, que aumento do ponto de ebulição ao adicionar um soluto não volátil a ele. Ao adicionar um soluto volátil, o soluto não volátil é o sal, e a ele é o líquido, então aumenta o ponto de ebulição desse líquido. Tá? Então tá certo. A adição de sal provoca um aumento da pressão de vapor da água. Não, né? A adição de sal não aumenta a pressão de vapor da água. Ela diminui a pressão de vapor da água. E por diminuir essa pressão de vapor da água, acarreta no aumento da temperatura de ebulição. Então, se a 1 está certa, a 2 está errada. O sal adicionado não altera a temperatura de ebulição da água, mas reage com o aumento das batatas. Nada a ver. A alternativa certa é a letra A, apenas 1. Beleza? Dúvidas, questionamentos, sugestões? Não? Então façam as 6, tá bom? Último. Na panela de pressão, os alimentos cozinham em menos tempo porque a pressão exercida sobre a água torna-se maior que a pressão atmosférica.
Em consequência deste fato, podemos afirmar que o tempo de cozimento do alimento é menor porque a pressão exercida sobre a água torna-se maior que a pressão atmosférica. A água passa a ferver abaixo de 100 graus Celsius. A água passa a ferver acima de 100 graus Celsius. A água passa a ferver a 100 graus Celsius. No âmbito da temperatura de ebulição da água, sobre pressão maior, a temperatura de ebulição da água deve ser menor. Tá. A gente viu ali, a gente pode fazer a relação entre aquela pressão, uma altura maior, e a pressão exercida a nível do mar. A gente viu que uma pressão menor sobre um ponto, sobre a água, no Monte Everest, por exemplo, a água ela entra em ebulição em uma temperatura menor. Então, a gente pode perceber que uma pressão atmosférica menor, a temperatura de ebulição é menor. Com uma pressão atmosférica maior, a temperatura de ebulição é maior. Correto? Com isso, a gente pode fazer a associação com essa alternativa, com essa questão 6. Se a pressão exercida sobre a água é maior, quer dizer que ela entra em ebulição a uma temperatura maior, porque ela vai ter maior resistência, as moléculas de água vão ter maior resistência para passar para o estado de vapor, né? Para sair do líquido, se desprender e entrar no estado de vapor. E também a C não faz sentido, né? Só lendo aquele textozinho. A D não faz sentido só lendo o textozinho. Só que a A e a E é a mesma coisa. A água passa a ferver abaixo de 100 graus Celsius. Sobre pressão maior, a temperatura de ebulição da água deve ser menor. A A e a E dizem a mesma coisa de formas diferentes. Então, eu não precisava nem saber, né? O sentido disso. Só por eliminação ali, daria para acertar. Ok? Muito bom, gostei dessas enquetes. Só para o Roger ter mais trabalho nas minhas aulas. Né, Roger? E espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, pode me perguntar agora mesmo. Eu tiro as dúvidas, se houver dúvidas. Não, sem dúvida. Parar de transmitir. Peraí. Que bom, Alan. Alan. Então tá, gente, essa matéria, ela com certeza vai cair no Enem, tá? Certeza absoluta. Sem dúvida alguma vai cair no Enem. Então, vocês precisam saber essas três nomenclaturas, associar a pressão de vapor e a temperatura de ebulição, e só isso. Só essa associação que vocês precisam fazer. Não vai muito além disso, tá? Então, obrigada pela presença de todos. Acho que agora é a Bruna que vai dar aula para vocês. Geografia. Eu sabe geografia. O Marcelo tá jogando LOL. A Fran tá jogando Pokémon. E as fórmulas? Aquelas fórmulas de titulação? Não. Aquilo lá era só para caso vocês pegassem, tipo, fossem fazer exercícios além, né? Vocês precisariam daquele lá. Mas assim, não muito, não cai assim. Tá? Então tá, gente. Boa noite. Vou comer pizza agora. Yeah. Obrigada pela presença de todos. Muito bom a companhia de vocês. Gostei que vocês participaram, que vocês fizeram a lista. Espero que tenham entendido.
Qualquer coisa. Qualquer coisa pode entrar em contato comigo, tá? Vocês estão com fome? É sexta-feira, né? Daí depois de comer pizza, eu acho que eu vou comer um brigadeiro. Um brigadeiro com pipoca. É o melhor doce que eu tenho. Que eu amo de morrer. Eu gosto muito de sorvete, picolé. Mas o brigadeiro com pipoca me pega. Faz o brigadeiro, normal, assim. Faz a pipoquinha e depois junta os dois. Fica divino. Coma, Laura, muito bom. Vale a pena a experiência. Então tá, gente. Obrigada, tá? Assistam a aula da Bruna. Façam as listas. Aproveitem o final de semana. Beijos.